Olá, aluna. Olá, aluno. Bem-vindo a mais uma aula de Física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o combustível das estrelas, né? Em forma de questões. Vamos continuar respondendo questões sobre o conteúdo. Tá ok? Bom, então esse conteúdo faz parte lá da matriz curricular do terceiro ano e tem uma sequência, né? Estamos aí na parte de astrofísica. Tem uma sequência e você precisa acompanhar essa sequência, certo? Lembre-se que a gente sempre precisa de uma aula anterior para poder passar da outra, né? Uma tem uma conexão com a outra. Então, se você perdeu, você encontra lá na plataforma Gonçalves Dias, né? Se você quer revisar, também encontra lá na plataforma Gonçalves Dias, né? Todo o material aí sobre esse conteúdo e outros conteúdos, tá ok? Então, a dica é lá na plataforma. Você também pode acompanhar as aulas através de audioaulas lá pela Rádio Timbira, né? Então, todas as tardes, a partir das 16 horas, a Rádio Timbira está aí com essas aulas, né, sendo reproduzidas em forma de podcast. Tá, ok? E também você pode acompanhar lá no Spotify o podcast, né? Lá no canal Fique em Casa Aprendendo dentro do Spotify, lá você também tem todas essas aulas. Tá ok? Bom, então essa é a dica de hoje. Bom, então vamos lá para a primeira questão de hoje, ok? Diz o seguinte, ó, o Sol fornece energia ao nosso planeta devido à fusão nuclear. Isso nós já sabemos que o Sol, ele, lá no seu núcleo, né, tem um processo de fusão nuclear e a partir dessa fusão nuclear, né, toda essa energia que é liberada é o que nós recebemos em forma de luz e calor. Então, a união de átomos de hidrogênio, né, para formar o hélio. Então, os átomos de hidrogênio eles vão aí se formando, se juntando, né, para formar o hélio. De que forma isso acontece? Lembre-se, uma estrela é um grande aglomerado de gás, okay, com uma força gravitacional muito grande. Então, essa força gravitacional muito intensa, ela acaba juntando todas essas partículas, né, essas moléculas do gás, né, do hidrogênio, e essas moléculas, esses núcleos, eles acabam se chocando ali justamente por conta dessa força nuclear, essa pressão muito grande que é exercida ali, não é, nessas partículas. Ok? Um exemplo de reação de fusão é a união de dois núcleos de deutério para formar um núcleo de hélio. Ok? Um nêutron e energia, que podem ser representados como. Então aqui nós temos um processo que é semelhante àquele lá, né, que acontece na estrela. Então nós temos aqui dois núcleos, né, do deutério, ok? Dois núcleos do deutério que vão formar aqui uma partícula de hélio, vai ter um nêutron, né? Então o nêutron é expelido desse processo, mais uma liberação de energia muito grande, processo de fusão nuclear. Sobre esse processo é correto afirmar, vamos lá, letra A, é uma reação química onde os reagentes são átomos de hidrogênio, certo? E os produtos são nêutrons, átomos de hélio e energia. Então essa é a primeira, né, ainda complementando, né? Então 2, o deutério é um isótopo conhecido do hidrogênio, né? 4, o hélio produzido é isóparo do trítio, outro isótopo conhecido do hidrogênio. 8, o hidrogênio, o deutério e o trítio apresentam cargas nucleares diferentes. 16, gases nobres podem ser produzidos por processos naturais. E 32, o número subscrito, né? Sobrescrito e subscrito correspondem, respectivamente, ao número de massa e ao número atômico. Okay? Então, essas são as alternativas. Lembrando que aqui nós vamos ter mais de uma alternativa correta. Okay? Então, se liga aí naquelas que estão corretas. Então, o 2. O deutério é um isótopo conhecido do hidrogênio. Okay? Isótopo são aqueles que têm o mesmo número de prótons. Certo? Então, isso nós chamamos de isótopo. Então, o deutério é um isótopo do hidrogênio. Ele já fala aqui na questão, né?
que são a união de dois núcleos de deutério. Então eu tenho dois núcleos de deutério. Percebam que aqui é um hidrogênio, certo? Então ele trata aqui como hidrogênio. Então o hidrogênio é de fato um isótopo do deutério. O 4. O hélio produzido é um isóbaro do trítio, certo? Isóbaro é aquele que contém o mesmo número de massa. Outro isótopo conhecido do hidrogênio. Certo? Resposta correta. Certo? Então, de fato, o hélio produzido é um isóbaro do trítio. Tá certo? A8 não está correta. O hidrogênio, o deutério e o trítio apresentam cargas nucleares diferentes. Certo? No caso, eles vão apresentar cargas iguais. Ok? 16. Gases nobres podem ser produzidos em processos naturais? Sim. Se você olhar lá na tabelinha, né, na tabela dos elementos, tá ok? Então nós temos ali os gases nobres que eles acabam ali sendo resultados de processos naturais. E o 16, os números sobrescritos, né, sobrescritos e subscritos correspondem respectivamente ao número de massa e ao número atômico, né? Então nós temos o número de massa e o número atômico aqui descrito, tá ok? Então com isso chegamos às opções da questão 1. Viram como é bem fácil? Tem muita coisa que tem que estar numa lida, tem que relembrar lá, certo? Pegar um livro, até mesmo um livro de química, né? São assuntos que são trabalhados bastante durante a química, certo? Aqui nessa aula de hoje. Questão 2, questão da UFMA, ó. Diz o seguinte, ó. A bomba de hidrogênio funciona de acordo com a seguinte reação nuclear. Então nós temos aqui, ó, isótopos de hidrogênio, ok? Formando o hélio mais um nêutron mais energia. Se vocês perceberem aqui, ó, esta reação parece com a da questão anterior, né? Vamos já falar sobre ela. Portanto, podemos afirmar que letra A é uma reação de fusão, letra B é uma reação de fissão, letra C é a reação onde ocorre apenas a emissão de partículas alfa, letra D é a reação onde ocorre apenas a emissão de partículas beta, ou letra C é a reação onde ocorre apenas a emissão de raios gama. Então, vamos lá. Bom, no nosso caso aqui, da questão, é um processo de fusão nuclear, letra A. Certo? É o mesmo processo que acontece dentro das estrelas. Como é que a gente sabe que é fusão? Muito simples. Se nós somarmos lá o produto, eu tenho uma partícula de hélio e um nêutron, certo? Então o hélio, ó, se eu somar aqui, ó, 4 mais 1 vai dar 5. Lá em cima, né? 4 mais 1 dá 5. Que é justamente o que eu tenho aqui em cima, ó. 2 mais 3, 5. Certo? E embaixo, se eu somar 1 mais 1 vai dar 2, ó. Ok? Então eu tenho como produto o hélio. Então eu tenho as partículas de hidrogênio se unindo em processo de fusão, formando o hélio mais um nêutron mais uma liberação de energia. Processo de fusão. Reação de fissão. A reação de fissão é quando há uma quebra do núcleo atômico. Certo? O núcleo se parte formando aí outros dois núcleos e liberando energia. Certo? Então não é um processo de fusão de dois núcleos, mas sim um núcleo se quebrando, né? Joga-se um nêutron lá nesse núcleo, e esse núcleo ele vai se quebrar, tá certo? Reação onde ocorre apenas emissão de partículas alfa. O que são partículas alfa? A partículas alfa é quando há um decaimento, ou seja, né, nós chamamos até de decaimento alfa. Nós temos um núcleo, né, e esse núcleo ele é um núcleo altamente instável, ok? E com essa instabilidade ele vai procurar ficar estável. E ele faz o que? Ele libera essa partícula, né? Essa partícula que é uma partícula de hélio, olha só. A gente vai ver aqui o número e a massa atômica, é uma partícula de hélio. Okay? Então ele começa a liberar essas partículas, né? Começa a liberar a partícula de hélio. É uma partícula muito grande, então uma partícula alfa, ela é relativamente um núcleo atômico, né? Um núcleo de hélio. Então é uma partícula muito grande, certo? Então isso nós chamamos de decaimento alfa. Letra D, reação onde ocorre apenas a emissão de partículas beta, certo? Partícula beta vai ser você retirar ali um elétron,
tá certo? Você retira um elétron lá do seu núcleo. Então há a emissão de um elétron, tá certo? Então nós temos aqui, ó, a partícula beta, a emissão de um elétron, tá, ok? Que ele acaba sendo, tem um poder de penetração muito maior do que a partícula alfa, até pela questão do seu tamanho. E a reação onde ocorre apenas a emissão de raios gama. O raio gama, tá certo? É a emissão de uma onda eletromagnética. Então ele acaba sofrendo um decaimento, né? Esse núcleo, ele acaba, né, se estabilizando, ou chegando mais próximo disso, quando ele libera esse raio, certo? Libera essa radiação em forma de raios gama, tá, ok? Então nós temos esses processos de estabilização, né, desses núcleos atômicos, certo? Então nós temos aqui no caso, o nosso caso, nós temos uma fusão nuclear formada por duas partículas de hidrogênio, formando um hélio e um nêutron, tá, ok? E mais a liberação de energia, né, que é justamente essa energia que vai demorar alguns milhares de anos, né, para poder chegar até a superfície de uma estrela e aí ser expelido, né, ser liberado essa energia em forma de ondas eletromagnéticas. Lembrando que isso aqui acontece lá no núcleo da estrela. Vamos para a questão 3. Assinale qual das alternativas abaixo é um processo de fusão nuclear. Okay? Então, letra A, nós temos aqui, ó, duas partículas de hidrogênio, né? E isso vai formar uma partícula de hélio, mais dois nêutrons, mais energia, certo? O segundo, nós temos urânio, dele nós temos, né, mais um nêutron, formando aqui dois elementos, certo? Mais três nêutrons, mais energia, certo? Aqui também nós temos a união de dois núcleos atômicos, mas percebam que não tem a liberação de nêutron nem de energia. Aqui nós temos, né, o carbono, certo? Dele, o resultado, nós temos o nitrogênio mais uma partícula beta, a emissão aí de uma partícula beta, né, liberação. E nós temos o urânio, né, sofrendo um decaimento, certo? E nós temos a emissão de uma partícula alfa. Certo? Então, qual desses aqui é um processo de fusão nuclear? Certo? Então, ficou bem simples, né? Resposta é a letra A. Eu tenho dois núcleos de hélio, né, de seus isótopos aí, dois núcleos de hidrogênio, desculpa, formando um hélio. Então, eles se juntam, formam um hélio, mais, né, tá formando aqui, ó, dois nêutrons, na liberação de duas partículas, né, de dois nêutrons, mais a liberação de energia. Então, esse é um processo de fusão nuclear. Certo? Resposta à letra A. Olha a letra B. Nós temos o urânio, ok? Mais um nêutron, formando dois elementos, mais três nêutrons, mais energia. No caso da letra B, nós temos um processo de fissão nuclear. Okay? Perceba que nós temos como se fosse a união do urânio com um nêutron. Então, um processo de fissão nuclear. Então, esse nêutron ele vai bater naquele núcleo atômico e nós temos dois elementos sendo formados, certo? Mais os nêutrons que são liberados, mais uma grande quantidade de energia. É um processo de fissão nuclear. O processo de fissão nuclear, ele é um processo artificial também para a liberação de energia, certo? A fusão nuclear é um processo natural, mas a fissão nuclear é um processo artificial. É utilizado aqui muito nessas usinas, não é, de enriquecimento do urânio, ok? No processo de formação de energia nuclear para, né, a produção de energia, por exemplo. As usinas nucleares utilizam o processo de fissão nuclear, certo? Que é esse processo artificial, ok? Aqui nós temos apenas a junção de dois elementos formando mais dois elementos, né? No caso da letra D, nós temos a emissão de uma partícula beta, certo? Esse é um decaimento. Então, carbono, certo? Está formando aí o nitrogênio, né? E mais a emissão de uma partícula beta, né? A emissão aí de um elétron, ok? Dá para ver se a gente somar aqui, ó, 7, né? Menos 1 vai dar o 6 aqui embaixo, ó. Certo? 7 menos 1 que vai dar o 6. Ok? E somando 14 mais o 0 vai ser o mesmo 14, que é a partícula inicial. Então aqui nada mais é do que um decaimento beta, né? Então
É um núcleo querendo se estabilizar. A mesma coisa na letra E. Eu tenho urânio. O urânio está emitindo uma partícula alfa, certo? Então ele perde essa partícula alfa. E nós temos aqui a formação do telúrio, né? Ok? Que é o resultado do decaimento, né? Desse decaimento alfa do urânio, né? Então o urânio, o núcleo atômico tentando se estabilizar, então ele perde essa partícula alfa, né? Ele emite aqui um hélio, né? Poderíamos até colocar aqui um hélio, certo? O certo é que, para a gente entender o que é fusão e o que é fissão nuclear, olhando apenas para as reações, é muito simples, certo? No caso da fusão, nós temos dois núcleos formando, não é, um núcleo mais uma liberação de nêutron mais energia. No caso da fissão, certo? Nós temos um núcleo e um nêutron, certo? No primeiro lado da minha reação. Nós temos um núcleo atômico e nós temos um nêutron. Então, eles dois, né, que vão se chocar. No caso da fusão, nós temos dois núcleos atômicos que vão se chocar, certo? Então, aparece nêutron no primeiro lado, no caso da fissão. E para os dois, nós vamos ver a liberação de energia, certo? Essa liberação de energia que vai ser um dos produtos. No caso da fissão também, nós temos dois elementos sendo formados, certo? Então, o nêutron ele vai quebrar o núcleo atômico, vai formar dois elementos, vai liberar outras partículas e liberar energia. No caso da fusão, não, nós temos dois núcleos que vão se unir para formar um elemento. Ele forma esse um elemento, mais a liberação da partícula e uma grande quantidade de energia. Então, esse é o processo de fusão e fissão. No caso dos decaimentos, nós vamos ter sempre a presença dessas partículas, ó. Partícula beta, partícula alfa, não é? Pode ser a radiação gama, tá, ok? Nós vamos ter sempre a presença deles. Então isso vai se tratar de um decaimento, né? A formação de um elemento a partir de outro. Isso liberando aí algumas partículas, né? Tá, ok? Então, questão 3, né, já respondida. Vamos para a questão 4. Para ser utilizado em reatores nucleares de fusão, o trítio pode ser produzido em escala industrial por meio do seguinte processo. Então nós temos aqui, ó, o lítio mais um nêutron, né? E isso vai formar aí uma partícula de hidrogênio mais um X qualquer, eu não sei qual é. Uma possível reação nuclear de fusão, ok, pode ser dada pela equação deutério mais trítio igual a nêutron mais o Y, que a gente também não sabe qual é. Certo? Então, X e Y nas equações nucleares acima são. Okay? Letra A, uma partícula alfa e uma partícula beta. Letra B, um nêutron e um hidrogênio. Letra C, um hidrogênio e um hélio. Letra D, duas partículas de hélio, né? E letra E, um nêutron e um hélio. Então, vamos voltar lá para as nossas reações. Tá, ok? Então é o seguinte, gente, ó, nós temos aqui, ó, 6 mais 1, que vai dar 7, né? Então nós temos 3, então lá no X nós vamos ter que ter em cima o 4 para poder dar 7. E a mesma coisa aqui embaixo, ó, 3 mais 0 é 3, eu tenho 1, então meio que eu tenho que ter 2. Então eu tenho uma partícula, aqui em cima eu tenho 4 e embaixo eu tenho 2, certo? Então, ó, 4 e 2, 4 e 2. Então, letra A e a letra D, né? São os possíveis candidatos, certo? Então, no caso de baixo, uma possível reação de fusão é dada pela seguinte equação. O deutério e o trítio seria um nêutron mais uma partícula de hélio, porque ó, o deutério e o trítio aí, certo? São isótopos, né, do hidrogênio. Então temos um nêutron mais uma partícula de hélio, como a gente já vem falando desde a primeira questão. Então, seria mais uma partícula de hélio. Então, a resposta é a letra D, certo? Então, nós temos a formação
dessas partículas de hélio de acordo com as reações que nós temos aqui, certo? Viram como é bem fácil, bem simples, que nós já fizemos a anulação da primeira, né, a partir da primeira reação, né, das demais, ok? Então, com esta questão, nós finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima.